A Sanfil tornou-se o quarto grupo de saúde privado português, depois dos gigantes Espírito Santo Saúde, CUF e Caixa Geral de Depósitos. Eu sou um gestor, enfim, de topo. Um rosto desenhado à medida do negócio de 5 famílias tradicionais de Coimbra. Eu sou administrador de 27 empresas. Sou responsável financeiro das mesmas, das 27. Sou diretor-geral da Santa Filomena e sou gerente da holding da Civales. O controle societário e de gestão pertence-me exclusivamente a mim. Henrique Amaral Dias representa a terceira geração da família fundadora. O pai, segunda geração, é o psiquiatra Carlos Amaral Dias. Juntos, são uma família. 4 famílias dividem os 5 milhões de euros de capital da SI Vales, sociedade por cotas proprietária da Sanfil, em partes iguais de 1.100.000 euros. Os Amaral Dias, os Mira, os Fanzers da Mota e os Serpa Oliva controlam assim 4,5 milhões de euros de um capital de 5 milhões. Os restantes 500.000 pertencem à quinta família, os Cardoso. O que ajudou a tornar este negócio de famílias profundamente nacional foi a dimensão da lista de espera dos inscritos para cirurgia nos hospitais públicos. Com o propósito de a reduzir, o Estado criou em 2007 o Sistema Integrado de Gestão de Listas de Espera para Cirurgia, o SIGIC. A partir de 2007, a Sanfil encontrou no SIGIC uma oportunidade para crescer. Os blocos operatórios da Casa de Saúde de Santa Filomena iam conseguindo o milagre da multiplicação das cirurgias. Em 2012 foi a entidade que faturou mais ao nível do SIGIC e que recebe doentes de várias regiões do país. Como é que uma entidade tão pequena pode deter a liderança no SIGIC, na sua interpretação? Eu não lhe consigo explicar porque não conheço a entidade em concreto. Também é importante dizer que nós fazemos auditorias a várias entidades e a Sanfil não é uma das entidades que não tenha sido auditada. O que lhe posso garantir é que a nossa capacidade, em termos de execução, é mais do que suficiente para realizar as cirurgias que executámos ao longo destes últimos anos. Efetivamente, o que lhe quero referir, e acho que isso aqui é importante, mais do que a quantidade, é a qualidade. A qualidade é que faz com que a quantidade surja. E penso que a Santa Filomena tem conseguido alcançar padrões de qualidade extraordinariamente elevados. Figura-se-me de facto estranho que uma pequena unidade com pouco mais de 30 camas e com apenas 2 blocos operatórios seja de facto o maior operador privado no domínio do SIGIC. Isto está tanto mais estranho quanto esta mesma unidade tem uma produção ainda assinalável no domínio das companhias seguradoras e no domínio do setor privado. Francisco Faro, administrador hospitalar de carreira, geriu 2 décadas o Centro Hospitalar de São Francisco. Quando a Sanfil tomou posse da unidade, o administrador hospitalar saiu. Hoje, trabalha na concorrência direta da Sanfil. Em 2012, a Santa Filomena foi ao baú do BPN tomar posse do Centro Hospitalar de São Francisco, em Leiria, depois de um complexo processo de reprivatização. Como o Banco da Tragédia Nacional, o Centro Hospitalar ficara na posse do Estado no dia da nacionalização. A Sanfil ganhou o concurso, comprou todas as unidades do Centro Hospitalar, limpas, livres de encargos, por 4,1 milhões de euros. O Grupo Sanfil ganhou músculo, instalando-se em todos os pontos da Zona Centro. A nova administração, presidida por Henrique Amaral Dias, despediu 2 dezenas de quadros, a maioria chefias. Abriu caminho à saída de médicos e dispensou enfermeiros que há anos colaboravam com o Centro Hospitalar. De modo a, no futuro, espero que próximo, possamos criar postos de trabalho. O futuro próximo já é todavia presente. Em 2012, ano em que tomou posse do Centro Hospitalar, o Grupo Sanfil atingiu a sua melhor receita de sempre. Uma publicação promocional eleva a década de Henrique Amaral Dias à frente do grupo à estratosfera da gestão. Com ele ao leme, entre 2001 e 2012, a faturação da Sanfil passou dos 4,5 milhões de euros para os 44 milhões. O plano estratégico do grupo prevê a duplicação das receitas até 2018, ano
em que chegará aos 90 milhões. Números que servem de legenda à versão dos trabalhadores despedidos, dispensados ou que se sentiram empurrados. Olha, estes trabalhadores eram absolutamente estratégicos na vida do Centro Hospitalar de São Francisco. E, de uma forma geral, eles integravam o grupo de pessoas mais competentes, mais empenhadas, mais leais em termos institucionais e mais íntegras com que eu trabalhei ao longo de toda a minha vida profissional, que já é longa, como se vê. E a que é que se deveu essa decisão? Eu penso que tem a ver com as práticas que esta nova administração quer implementar e que está habituada a usar e que não se concordava com o tipo de práticas. E o objetivo é ganhar muito dinheiro, e no mais curto espaço de tempo possível. E para ganhar esse dinheiro no mais curto espaço de tempo possível, não há que olhar a meios. Tudo serve. Havia que afastar um conjunto de pessoas que pudessem obstaculizar essa estratégia. Isso é totalmente falso. Totalmente falso, como aliás já demonstrei. Nós as únicas práticas que temos é tratar bem dos doentes. E é uma sobreposição de funções. A 4 de junho de 2013, em carta dirigida à Comissão de Trabalhadores do Centro Hospitalar, a administração utilizou o termo redundante para justificar o despedimento de 9 de 19 funcionários da lista. Nitidamente há a sensação, e é o que se sente na instituição, de que as pessoas foram substituídas por pessoas da inteira confiança deles. Já havia pessoas que desempenhavam essas funções na Santa Filomena e que, portanto, eram pessoas da nossa confiança, que tinham exibido ao longo dos anos uma enorme capacidade de trabalho, de autossacrifício e, portanto, nesse sentido, de facto, entre umas e outras, escolhemos as primeiras. Para mim é um insulto sequer admitir, e para eles com certeza também o será, admitir que existe um clima de terror e de medo no nosso grupo, na Santa Filomena ou no São Francisco. Há sempre pessoas que estão descontentes. Agora, para mim o que é importante é que a esmagadora maioria dos nossos colaboradores, e é esse o sentimento de base que eu vivo quando falo com eles, sentem esse clima de paz, de harmonia, de competência essencial para a prestação de cuidados de saúde aos nossos doentes. E esse clima de medo surgiu logo com o afastamento imediato de algumas chefias durante algum tempo, com o acesso a dados pessoais dessas pessoas, nomeadamente telemóveis e computadores. Isto aconteceu de facto, doutor? Eu sobre essa questão só tenho a dizer o seguinte. As questões que elencou são tão graves, essas acusações são tão graves que nós próprios decidimos levá-las às autoridades judiciais competentes. O que nós esperamos, tão somente, é que a Justiça reponha a verdade. Sobre o mais não posso adiantar. A verdade balou-se entre versões opostas que inundam o tribunal. O Centro Hospitalar de São Francisco e a administração que o governa respondem a processos judiciais dos antigos quadros com processos judiciais contra esses quadros. A SIC acedeu a dezenas de cópias de faturas emitidas pela nova administração do Centro Hospitalar a pacientes que concretizaram, ao longo de 2013, endoscopias, colonoscopias com sedação. Os exames em causa foram comparticipados pela ADSE. Cada uma dessas faturas são debitados valores associados a medicamentos nunca prescritos e utensílios de cirurgia nunca utilizados. Os médicos que realizaram esses exames mostraram surpresa quando a SIC lhes exibiu as faturas. Garantem que em nenhuma das endoscopias, colonoscopias com sedação que realizaram, ministraram tais fármacos ou utilizaram as pinças de biópsia descartáveis. Os médicos em causa recusam comentar estes factos, argumentando que a faturação não integra o seu ploro. 80% dos medicamentos em causa, um antibiótico de terceira geração, um corticoide e um gás anestésico, são pagos pela ADSE. O utente paga 20%. A parcela maior do exame corresponde, todavia, à pinça de biópsia. Está em todas as faturas, mas com preços variáveis. 117,97 € nos casos, 393,25 € noutros.
Em todos os casos, a ADSE suporta 80% de um utensílio médico que jamais poderia ter sido debitado. O utente paga os restantes 20%. Eu estou a tomar conhecimento dessa situação. Nunca seria capaz, obviamente, de emitir quaisquer ordens nesse sentido. Como sabem, numa organização onde trabalham centenas, milhares de pessoas, muitas vezes numa esfera altamente reservada e fechada, como é o caso de um bloco operatório, num consultório médico, onde se desenvolvem relações estreitas e fechadas entre médico e doente, eu não consigo, obviamente, apurar a verdade no momento. O que eu lhe posso dizer é que nós agiremos em conformidade. Nós realizamos mais de 25 mil sessões de hemodiálise, mais de 60 mil atos de diagnóstico, mais de 100 mil consultas, mais de 11 mil cirurgias. Ou seja, eu não posso dizer que há ou não há esse tipo de situações. Eu mandei apurar essa situação. 2 semanas depois, Henrique Amaral Dias veio à SIC dizer que tinha encontrado o culpado. O foco da responsabilidade incide diretamente sobre uma pessoa que diversas fontes contactadas pela SIC classificam como braço direito de Henrique Amaral Dias. E, entretanto, fizemos algum apuramento daquilo que se tinha passado e o que identificámos foi que houve um funcionário, efetivamente, que por questões de mera não é bem sobrefaturação, mas de simplificação de débitos, meteu lá esses débitos no sistema informático, carregou esses débitos no sistema informático e eles eram lançados automaticamente nesses atos. Ora, nós apurámos isso, retificámos, suspendemos e instaurámos um processo disciplinar ao funcionário e, simultaneamente, emitimos já notas de crédito relativamente a essas situações, que representam 69 mil euros, grosso modo. Porquê é que nas faturas que eu tenho, no caso das pinças, por exemplo, há umas pinças que custam 117 euros, mais ou menos, e outras que custam 300 e qualquer coisa euros? Estamos a falar do mesmo utensílio médico ou não? Bem, isso eu não apurei. O que eu sei é que foi esse funcionário que deu essas ordens, pelos vistos, de alterar o próprio preço das pinças. Mas o funcionário em causa, que peso é que tinha exatamente no organigrama da empresa? Bem, relativamente ao São Francisco não tinha qualquer peso em termos de orgânica. Relativamente à orgânica geral da empresa, era um alto funcionário da empresa, efetivamente. Portanto, um funcionário com poderes para tomar uma decisão dessas? Não tinha poderes para tomar essa decisão. Nem eu tenho poderes para tomar uma decisão dessas. Esse funcionário até que ponto é que era próximo da administração e do setor em concreto? Esse funcionário trabalha connosco já há muitos anos e, portanto, eu conhecia-o bem, não é? É alguém da minha confiança. Infelizmente, porque alguém com quem eu tenho relações de alguma amizade, tenha que ter instaurado de facto um processo disciplinar e tenha que o ter suspendido preventivamente. 3 das 20 enfermeiras do bloco operatório, a quem Henrique Amaral Dias mandou suspender o horário, garantem que a anterior administração nunca faturou estes medicamentos e pinças de biópsia em colonoscopias, endoscopias com sedação. Ertapnem é um antibiótico de terceira geração que só, pura e simplesmente, era utilizado nas grandes cirurgias. Em grandes cirurgias abertas, quando assim o indicado, a endoscopia é um procedimento fechado. Um outro chamado sevoflurano? Não. Os doentes eram apenas sedados. Isso é um anestésico que se usa numa anestesia geral, só numa anestesia geral e nunca numa sedação. Que pinças de biópsia é que utilizavam no centro hospitalar? Usávamos uma pinça que era reesterilizada, não poderia ser debitada ao doente porque era para vários doentes. Ou seja, nós tínhamos sessões de fazer 8, 10, 11 colonoscopias, aquele material é reutilizado. Se o doente se a pinça não é descartável, não é normal que seja debitada uma pinça dessas no momento. São específicas, são únicas, são extremamente caras, só-se utilizadas em casos esporádicos em que era necessário colher um bocadinho desse tecido, ou do estômago, ou do intestino, para futura biópsia. Mas eram debitadas ao doente alguma vez? Não, e faziam parte do exame, não eram debitadas ao doente. As 3 enfermeiras que aceitaram falar com a SIC trabalhavam há mais de uma década no bloco operatório do centro hospitalar. Tinham uma chefia e cumpriam um horário. A nova administração prescindiu de todos os enfermeiros do bloco 2 dezenas. No mesmo dia... Não houve dispensa. O que houve nós tínhamos uma opção clara, que era ter um quadro, um núcleo essencial
basilar de enfermeiros no bloco operatório em dedicação exclusiva. Os enfermeiros que lá temos, o seu núcleo base, estão no quadro da Santa Filomena, são colaboradores do grupo, em dedicação exclusiva. O enfermeiro mais velho que lá estava, que foi substituído no bloco operatório como responsável, tem 2 anos. 2 anos de serviço. Sim. E outros saídos da escola entraram imediatamente no bloco operatório. Isso só posso responder com alguma ironia, se me permite. Isso é a mesma coisa que dizer que o Sebastian Vettel, aos 22 anos, não tinha capacidade para ganhar o campeonato do mundo de Fórmula 1. Mas são Não recém-licenciados. tenho esse tipo de preconceito. Não eram recém-licenciados. Em junho, a administração presidida por Henrique Amaral Dias começou a instalar um aparelho de TAC na unidade do Centro Hospitalar de São Francisco, em Pombal. A instalação ficou concluída já em julho. Por isso, entre o pedido e a licença, pode passar mais de um ano. Documentos a que a SIC acedeu provam que a TAC de Pombal já laborava em pleno em meados de julho, ou seja, imediatamente após a instalação. A azáfama continuou por todo o mês de julho, tendo crescido em agosto e setembro, quando o aparelho de TAC na unidade de Leiria avariou e os doentes foram encaminhados para Pombal. Com certeza. Eu tenho com certeza todos os documentos que poderei mostrar, e a IRS podê-los a facultar-se assim o entender, que demonstram claramente que houve autorizações da ARS muito antes da entrada em vigor do decreto-lei que referiu. Portanto, o doutor tem esse papel que até me poderia disponibilizar eventualmente. No final, quando entender, combinará com a doutora Andrea, temos toda essa documentação que podemos exigir. De facto, a assessora de imprensa de Henrique Amaral Dias veio à SIC com uma jurista e administradora do grupo mostrar os documentos em causa, mas as cópias dos mesmos nunca nos foram disponibilizadas. Numa segunda reunião, já com 3 advogados da Sanfil e um novo assessor de imprensa, os documentos foram-nos de novo exibidos. Os advogados da empresa não nos permitiram tirar cópia do documento que, segundo eles, dá à Sanfil cobertura legal para usar o aparelho de TAC em Pombal. A Sanfil assegura que a entrada em funcionamento da TAC de Pombal está suportada por legislação publicada em 2009. Este diploma prevê que a atribuição de algumas licenças fica apenas dependente de uma comunicação à Administração Regional de Saúde. Juristas contactados pela SIC asseguram que esta simplificação legislativa não se aplica ao caso da TAC. Esse é, aliás, o entendimento de todas as administrações regionais de saúde do país, a entidade que emite as licenças e monitoriza o processo. A SIC contactou as 5. A ARS do Centro, que emite as licenças de Pombal, garante-nos que nunca despachou a autorização para TAC. Sem qualquer dúvida, a Sanfil deveria, portanto, ter seguido todos os passos legais, sujeitando-se aos muitos meses de espera pela licença. Entretanto, num contacto telefónico que tivemos com a unidade de Pombal, apurámos que a administração decidiu suspender os exames de TAC. Desconhecemos as razões desta paragem. Mas regressemos ao frenesim dos blocos operatórios da Sanfil, onde a redução das listas de espera adquire a expressão máxima. Eu não consigo explicar como é que uma empresa, no caso a Sanfil, que salvo tem 2 blocos operatórios e tem 38 camas, pode ter uma expressão de 15 ou 16% em todo o movimento que se faz de combate às listas de espera ao abrigo do CIGIC. Não consigo compreender isso. Nós temos 41 camas que estão devidamente licenciadas e não 38. O CIGIC, o sistema público que gera as listas de espera, agita há mais de um ano a concorrência direta da Sanfil em Coimbra. A chave do processo está na mão da Administração Regional de Saúde do Centro. A Idealmed efetivamente submeteu o seu processo em outubro de 2012, teve necessidade de o ressubmeter em fevereiro de 2013. Aguardámos, obviamente, que a nossa entidade tutelar nos desse uma resposta necessariamente positiva, porque temos consciência da competência, da qualidade e da diferenciação deste equipamento. E a verdade é que essa resposta, infelizmente, não aconteceu. José Alexandre Cunha lidera a área da saúde num grupo empresarial propriedade de um português que fez fortuna na Suíça. A Idealmed dá nas vistas 51 milhões de euros de investimento, 500 funcionários,
250 prestadores. Para atingir o patamar da rentabilidade, a Idealmed precisa da faturação gerada pelo SIGIC. Necessariamente que se houvesse por parte de um equipamento com estas características uma relação com o Serviço Nacional de Saúde, inegavelmente a sua capacidade de emancipar resultados, de antecipar resultados, se assim quisermos, seria necessariamente muito mais fácil. Por cada cirurgia realizada no prestador privado, o Estado paga uma parcela fechada, consoante a especialidade. Depois, a escolha fica a cargo do utente e aí a Idealmed é de encher o olho. A Administração Regional do Centro transmite à Idealmed que, efetivamente, é seu entendimento que deverá haver uma consulta prévia ao Tribunal de Contas para a formalização desse mesmo contrato. Já estamos há 13 meses empenhados em fazer com que esse processo possa ter conclusão. Estamos a falar de algo que não encerra qualquer aumento de custo para o Estado. Permite sim a qualquer cidadão que tenha necessidade de realizar as cirurgias no âmbito deste processo exponenciar a sua capacidade de escolha. A 3 de dezembro, a Administração Regional de Saúde do Centro confirma por escrito à SIC que o processo ainda se encontra em avaliação. 24 horas depois do primeiro contacto da SIC com a ARS Centro, o presidente desta entidade convocou a Idealmed e a clínica particular, outro concorrente com processo de adesão ao SIGIC em lista de espera, para uma reunião. E de repente, como que por magia, o processo ganhou um rumo. A Idealmed aguardava respostas há 13 meses, a clínica particular há 7. Decorrente das últimas reuniões que temos tido com a ARS Centro, estamos a aguardar a breve trecho ficar com o processo concluído. Foi esta a mensagem que nos foi transmitida à questão de dias pela ARS Centro. Não faz sentido uma infraestrutura destas não poder ser utilizada pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde através do vale de cirurgia. Neste momento, a informação que nos foi dada é que o processo teria que ser submetido a Tribunal de Contas, a visto Tribunal de Contas. Contactado pela SIC, o Tribunal de Contas informa que o processo ainda se encontra em avaliação. A 21 de novembro, o Tribunal solicitou novos dados à Administração Regional de Saúde do Centro. Quando uma entidade submete um pedido de adesão em outubro de 2012, permite-me necessariamente estranhar que essa consulta ao Tribunal de Contas seja feita em outubro de 2013. Portanto, ou seja, 11 meses depois da formalização desse mesmo processo de candidatura. O presidente da ARS Centro recusou ser entrevistado. Por mail, a assessora de imprensa informou-nos que o pedido de visto prévio ao Tribunal de Contas só avançou quando os serviços sentiram que havia essa necessidade. Em Coimbra, existem 3 unidades hospitalares privadas com contrato com o SIGIC. A Sanfil pagou um parecer jurídico onde um eminente professor de Direito defende que o mercado do SIGIC deve continuar vedado a mais prestadores privados. O grupo, gerido por Henrique Amaral Dias, alega ter feito investimentos de vulto a contar com as cirurgias que os hospitais públicos encaminham para os privados. Investimentos que seriam postos em causa se novas unidades, como a Idealmed e a clínica particular, também fossem autorizadas a fazer. Eu acho que cabe à IRS a outorga de convenções em conformidade com a lei. E, nesse sentido, acho que se enquadra a afirmação que acabou de referir. A CSS foi informada da existência de algum parecer relativo à zona de Coimbra? Não temos conhecimento de nenhum pedido nessa área. Sendo um parecer concreto, deverá ser analisado pelos serviços, quer da Administração Regional e possivelmente até da própria Administração Central do Sistema de Saúde. De qualquer forma, deve existir uma preocupação de não existir duplicação de serviços ou de ofertas nas regiões, até também protegendo algum investimento do setor privado, o que não inibe que possam existir mais operadores. O nosso objetivo é criar maior concorrência no mercado convencionado, ou seja, para nós, quanto maior o número for de operadores, melhor é podendo o doente ter liberdade de escolha. Existe, de facto, a nossa noção de que, efetivamente, a Administração Regional de Saúde tem bloqueado, de forma consciente, necessariamente, este processo. A Sanfil
permanece como a entidade privada que mais cirurgias faz em Portugal no âmbito do sistema que gera as listas de espera. Entre 2008 e 2012, concretizou mais de 17 mil, conseguindo 13,5% do total das cirurgias que os hospitais públicos não conseguiram concretizar. O segundo lugar pertence a um hospital de Lisboa com menos 7 mil cirurgias. O principal fornecedor da Sanfil é o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, cujo presidente do Conselho de Administração integrou diversos anos a lista de colaboradores da Sanfil. José Martins Nunes recusou ser entrevistado para esta reportagem. O anestesista de Coimbra, antigo secretário de Estado do último governo de Cavaco Silva, foi convidado de honra do jantar de Natal de 2012 que a Sanfil ofereceu aos trabalhadores semanas antes de tomar posse formal da Unidade de Saúde de Leiria. João Manuel de Serpa Oliva, rosto de uma das 5 famílias donas da Sanfil, deputado do PP com mandato suspenso, foi, até outubro de 2008, chefe de serviço de ortopedia dos hospitais da Universidade de Coimbra. Joaquim Mira, representante máximo da família Mira na empresa que lidera a Sanfil, foi oftalmologista do mesmo centro hospitalar até à aposentação, em 2012. Alfredo Fanzeres da Mota, da família Mota, permanece como diretor de Urologia e Transplante Renal. O controle societário e de gestão pertencem exclusivamente a mim. Portanto, esses médicos que refere não tiveram qualquer interferência no âmbito do SIGIC. Rita Cristóvão, diretora de operações da Sanfil, foi uma das últimas aquisições de Henrique Amaral Dias. A técnica era quadro da Autoridade Central de Sistemas de Saúde, a ACSS, com o pelouro do SIGIC. Uma mera coincidência faz-me lembrar aquilo que eu costumo ensinar aos meus alunos: chuva em novembro, Natal em dezembro.